sou a Cristiane Lima, M.S, e hoje eu vim compartilhar com vocês uma dica que as minhas amigas, as pessoas pedem bastante, que é como montar uma mala para viajar para a Europa no inverno. Então, nós aqui no Brasil, com esse clima tropical, não temos nem roupa para isso, a menos que você seja lá do sul do Brasil, né? Então, quando as pessoas pensam em fazer uma viagem para a Europa em pleno inverno, a primeira coisa a se pensar é o que eu vou levar, o que se usa lá. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas. Eu já morei na Europa, morei por quase 5 anos na Itália. Na verdade, o meu marido foi para a Itália para tirar a dupla cidadania. Nós éramos namorados na época, eu fazia faculdade ainda. Sou enfermeira, para você que ainda não me conhece, eu fazia faculdade de enfermagem. E ele foi primeiro, nós éramos namorados, ele foi, tirou a dupla cidadania, ele era jogador de futebol, e então ele arrumou um time na Itália. Ele voltou depois de 1 ano, a gente ficou 1 ano aí namorando à distância, e depois ele voltou e nós nos casamos e eu fui embora também. Nós morávamos no sul da Itália, uma cidade que chama Manfredonia, então fizemos grandes amigos lá, na verdade fizemos uma família, sinto muita saudade, já tem quase 5 anos que nós estamos no Brasil, que nós voltamos morar no Brasil, e agora nós estamos indo para lá novamente para poder rever os amigos, para poder passear. E aí, então, eu aproveitei essa ida à Europa, essa ida para a Itália novamente, para compartilhar com vocês as dicas e principalmente agora, nesse momento, as dicas sobre roupas, né? Então, agora nós estamos no outono lá, não é nem inverno ainda, já está nevando, então eu vou pegar temperaturas lá em torno de 0 a 5 graus, no máximo 10 graus, então tá bem frio mesmo. E aí eu resolvi então fazer esse vídeo para compartilhar com vocês o que eu acho que é importante vocês estarem separando para levar se vocês forem fazer uma viagem no inverno para a Europa, tá? Então eu espero que vocês gostem bastante desse vídeo. Se vocês gostarem, não esqueçam de dar um joinha aí pra mim, compartilhem com os amigos de vocês. Se essa dica for boa pra vocês, pode ser que seja boa pra outras pessoas também. Então vamos lá começar? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês tudo isso é o que vai pra viagem, e eu vou estar falando então o que eu separei mais ou menos e quais são os tecidos que eu acho que é importante vocês darem prioridade para quem for fazer uma viagem para a Europa agora no inverno. Eu vou pegar temperaturas abaixo de 0, entre 0 e 5 graus a grande maioria, então precisa ser coisas mais pesadas mesmo. Eu vou mostrar a textura para vocês. Essa daqui, ela é bem levinha, não pesa quase nada, só que é pena dentro, tá? Essas 3 blusas são pena. Isso daqui é mais difícil de encontrar aqui no Brasil, tá, gente? Da gente comprar. Essas daqui são de quando eu morava lá, que eu trouxe. Mas você até encontra, por exemplo, na Zara, na Renner, em lojas assim de departamento, a gente até encontra, tá? Então, os cachecóis também, que eu separei, são tecidos mais pesados. Por exemplo, esse daqui, não dá pra ver muito, mas é uma lã, tá? Então, esse daqui também é um tecido mais pesadinho, não é muito levinho. Diferente desse, tá vendo? Que esse daqui é bem mais levinho. Então, esse tecido, pra aquele frio, não rola. É melhor cachecol mais pesado assim, ou assim, tá? São tecidos que são mais pesadinhos. Aí, eu vou levar calças desses tecido molinho, tá? Porque isso daqui é ótimo pra viajar e fica bem gostoso no corpo pra fazer viagens mais longas, que nem daqui até lá, de lá pra cá. E eu gostava bastante de usar esses tipos de calça molinha assim, com bota, principalmente essas botas longas, tá? Então fica gostoso, dá pra colocar com meia calça por baixo, então isso daqui vale a pena também investir. Aí os jeans, tá? Eu separei 3, mas eu acho que eu vou tirar um, porque é muita coisa, e tem mais uma ou outra, que é um jeans, mas ele é bem molinho, é mais gostoso também no corpo. E aí, pra colocar por baixo, a gente acaba usando lá essas blusas assim, segunda pele, tá? Essa segunda pele é uma de golinha alta e ela é tipo de um tecido de meia. Normalmente lá se vende dessas aqui, só que flaneladas por dentro, e é bem melhor, tá? Porque essas flaneladas, elas acabam segurando mesmo o frio. Essa daqui nem tanto, ela esquenta, mas esquenta pouquinho, tá? As minhas flaneladas ficaram todas lá, então eu vou levar só essa mesmo. E aí algumas blusas mais
de um tecido mais levinho, porque eu vou passar o fim do ano lá, Natal, Ano Novo. Então aqui tá algumas coisinhas mais sociaisinhas. E dentro de casa lá, gente, dentro de todos os estabelecimentos, é tudo aquecido. Então vocês podem ficar tranquilos que frio vai passar na rua, vai passar fora de casa, não dentro de casa, tá? Então aqui eu separei 2 cardigans. E o ideal para essa temperatura lá são esses tecidos aqui, ó. Que também é super difícil da gente encontrar aqui no Brasil. Tipo essa lã, tá vendo? Que é uma lã mais grossa, tá? Essa daqui, olha, a espessura. É uma lã mais grossa. Então, esses tipos de blusa, a gente vai tranquilo, porque dá super certo lá. Já essas outras, assim, com uma lã mais fininha, tá vendo? Elas esquentam, mas não é tanto quanto essas, tá? Dessas aqui eu quase não trouxe, eu trouxe poucas e eu vou levar só essa mesmo. E eu tenho muito disso, mas isso daqui você põe uma segunda pele por baixo, coloca essa por cima e mais aquela blusa lá e mais o cachecol, então tá tudo certo, não vai passar frio. Tá? Isso daqui, ó, gente, é Zara. E vocês encontram o ano todo essas blusinhas na Zara. Então, se você vai viajar esse ano ainda, ou vai viajar, por exemplo, fora de época de inverno, aqui no Brasil, né? Vai viajar pro exterior e, de repente, tá com dificuldade de encontrar esses tipos de blusa de lã, você fala, nossa, onde eu vou encontrar isso no calor? Na Zara, na Renner. Essas lojas de departamento normalmente tem blusas de inverno assim, tá, gente? Então, dá uma passadinha lá, que são coisas importadas, então os tecidos são muito parecidos com os tecidos de lá e vocês vão conseguir comprar coisas que dá pra usar lá também. Eu separei 3 botas. Meu problema é sapato, tá, gente? Eu sou a louca do sapato, não é porque eu gosto de ficar trocando, não. É porque tudo machuca. Então, eu tenho muita dificuldade com calçados. Então, eu separei uma de salto, na verdade, 2 de salto. Esse daqui tem um saltinho também, um saltinho grosso. Uma outra que é bem confortável. E vou com tênis na viagem, tá? Então, eu vou com tênis de couro, é uma dica que eu dou pra vocês também, porque diferente aqui no Brasil, nós temos chuva no verão. Lá não, lá chove no inverno, tá? Então, a grande maioria dos dias a gente vai andar debaixo de chuva, então é legal ter um sapato fechado de couro, porque se chover não tem problema de molhar. Aqui estão minhas maquiagens, que eu tô ainda tentando dar uma diminuída nisso, porque eu vou comprar lá, claro, é óbvio. Aqui estão as coisas de cabelo e uma dica, gente. Isso daqui é um potinho que eu já tinha, negócio que eu passo no cabelo, que é o uso obrigatório. E ele é grande, então eu coloquei aqui um pouquinho, tá? Misturei com o outro meu que eu gosto de passar e vou levar no menorzinho, tá? Eu acho que eu vou levar uma quantidade assim, eu vou ficar um mês fora. E eu vou levar numa quantidade assim, que eu acho que dá pros 20 e poucos dias que eu vou ficar fora aí, tá? Então, tudo isso a gente tem que pensar pra economizar espaço na mala e pra economizar peso, tá? Então, levem as coisas que já estão acabando, ou então coloquem em pote pequenininho pra você usar o tempo da viagem, porque você vai acabar comprando coisas lá. Isso é, assim, é inevitável, vai comprar mesmo. Aqui, 2 bolsinhas menorzinhas que eu tô levando, tá vendo? Coloquei uma dentro da outra pra ocupar menos espaço na mala. E uma coisa eu vou contar pra vocês. Essa bolsa tem essa alça. Isso aqui é pesado, tá vendo? É uma alcinha de ferro. Então, o que que eu fiz? Essa daqui tinha uma alcinha dessa e essa daqui também uma alcinha dessa daqui. Eu tirei aqui, coloquei um ganchinho e tô levando uma alcinha pras 2 bolsinhas, tá? Porque eu não vou usar as 2 juntas, é óbvio, né? Então, eu coloco a alcinha de ferro em uma quando eu for usar e depois na outra, tá? Aqui a gente só não faz chover, viu, gente? Mas tem que fazer milagre mesmo, porque senão não dá o peso, não dá o espaço e aí a gente acaba ficando louca depois pra montar a mala. Aqui estão algumas bijuterias, aqui umas sainhas, tá? E aqui as coisas de utensílio pessoal e aqui os documentos, tá? Isso daqui tudo eu vou separar. Essa bolsinha aqui são remédios, tá? É importante, gente, se vocês forem viajar, ter receita dos remédios que vocês vão levar, porque eles podem parar e encanar com isso, tá? Então, tudo isso daqui eu vou ainda dar uma organizada, eu não vou levar tudo isso. Por exemplo, eu tô aqui com 3 blusas e mais essa blusa aqui.
E meu marido já tá falando, é muita blusa, já deixa uma, porque você vai acabar ficando com muita coisa. E realmente, né, eu tenho coisas lá ainda, de quando a gente morava lá, então eu vou acabar trazendo algumas coisas. Nós vamos acabar comprando coisas também, então eu acho que eu vou deixar mais coisas do que isso daqui, tá? É só pra mostrar pra vocês mais ou menos. Isso daqui, se vocês forem pra uma viagem pra passar, tipo, uma semana, não tem necessidade de tudo isso, de maneira nenhuma. Uma semana, 10 dias. É que a gente vai pra passar, tipo, quase um mês. Então, acaba tendo que levar mais coisas mesmo. Mas, por exemplo, 3 blusas dessas não tem necessidade, tá? Porque isso daqui você usa o mês inteiro mesmo, você usa o tempo todo, porque não suja, não fica fedido, não fica suado. Aliás, lá você não vai suar de maneira nenhuma, né? Porque nesse frio. E aí, o que que acontece, gente? Você vai colocar por baixo disso daqui sempre essa daqui, tá? Então, essa é a segunda pele. Vai primeiro. Depois, você vai colocar uma de lã, tá? Um cardigan ou uma outra de lã que seja. E aí, você coloca essa daqui por cima e mais o cachecol, tá? Então, o que que acontece? Nunca essa blusa vai ficar suada, vai ficar fedida. E outra coisa, toda vez que você entrar dentro de um estabelecimento, você vai tirar essa blusa aqui. Você não vai ficar com ela, tá? Então, entrou dentro de um metrô, de um ônibus, de um restaurante, de qualquer lugar que seja, essa blusa vai sair, tá? E aí, você vai ficar só com essa de lã por baixo. O cachecol também tira, e isso é importante, tá, gente? Por quê? Agora a crise enfermeira, tá? Aqui que a gente fica doente com essa mudança de temperatura, tá? Então, aqui no Brasil, quando fica nesse clima louco, chove, faz frio, de repente faz calor, todo mundo fica doente, né? E lá não, lá é inverno, inverno mesmo. Então, você vai sair de casa com uma blusa assim, você vai voltar pra casa com uma blusa assim. Por quê? Não é que nem aqui, que a gente sai de casa, às vezes 6 horas da manhã tá 8 graus, e aí depois, meio-dia, 1 hora, nós estamos a 24. Tá? Então, não. Lá o máximo é assim, variar alguma coisinha. Mas assim, normalmente não varia muito as temperaturas, tá? Então, a dica é, toda vez que você entrar em um lugar, você tirar a blusa, você suar, depois você vai sair naquele vento, depois você vai sair naquele frio, e aí provavelmente você vai ficar doente, com certeza. E a saúde fora do Brasil, aqui a nossa é péssima, fora do Brasil não é tão bacana a gente precisar de médico, tá? Então, assim, é mais complicado, claro. Aqui, nessas bolsinhas estão as lingeries, tá? E aqui tá boina e luva, algumas coisas assim. Isso daqui tudo eu vou separar porque eu vou montar a mala de mão também, tá? Porque se de repente extravia a mala grande, a gente tem que ter algumas trocas de roupa na mala de mão. Então, pelo menos umas 2 trocas na mala de mão e um cachecol, meia, um outro sapato, eu deixo na ida, tá? Então, a minha dica, a mala de mão pra mim, tá, gente? Na ida, é uma válvula de escape se de repente a minha mala é extraviada. Na volta, a minha mala de mão volta com tudo de mais pesado que eu puder, eu coloco na mala de mão. Por quê? Normalmente, as companhias não ficam muito preocupadas com o peso da mala de mão, e sim com o tamanho, tá? Então, se ela tiver num tamanho adequado, que cabe no compartimento do avião, tá tranquilo, tá? Então, eu coloco a grande maioria das coisas que são pesadas, tá? Lembrando que líquido não pode. Por exemplo, essa bolsinha aqui de bijuteria tá pesada, isso daqui é pesadinha, essas duas. Então, tudo isso na volta vai vir na minha mala de mão, pra eu ocupar menos peso na minha mala grande, tá? Na mala que vai ser despachada. As maquiagens eu deixo na mala de mão. Lembrando, gente, que líquido, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, maquiagem tem líquido. Eu não vou colocar uma quantidade além daquilo que é permitido, porque depois eles me fazem deixar tudo lá, tá? Então entrem no site da ANAC, dê uma olhadinha lá, porque lá fala tudo certinho, o que pode ser levado, o que não pode e as quantidades, tá? Se eu não me engano, em torno de 100 ml no máximo. Quando eu viajava era isso, quando eu morava fora. Agora eu não tenho certeza se tá essa quantidade mesmo. Então aqui eu tô levando algumas coisinhas de unha também, tá? Eu sei fazer minha unha, então eu vou precisar fazer lá, porque eu vou ficar muitos dias, então por isso que eu tô levando. Eles não tiram a cutícula que nem a gente, viu? Lá na Europa não é assim, então eu levo meu kitzinho, porque eu gosto de fazer dessa forma, né? Então eu faço a minha unha, lá não é assim. Aqui, gente, são pijamas, tá? Então, eu tô levando 2 pijamas. E esse daqui tá mais velhinho, eu vou deixar lá, tá? Então, algumas coisas eu tô fazendo dessa forma. Por exemplo, perfume. Perfume, eu tô levando um pequenininho que tá quase acabando. Por quê? Depois eu deixo lá, tá? Eu vou usar até acabar e ele não volta comigo, tá? Outro também já tá quase acabando, eu vou fazer da mesma forma, tá? Então... porque essas coisas são pesadas e aí a gente acaba economizando mais peso na mala na hora de voltar,
tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês é dos tecidos das blusas. Então, vocês viram que aquelas ali são as blusas de pena, que corta mais o frio, que são mais adequadas pro inverno. E essa daqui, esse sobretudo, também, tá? Isso daqui é de lã. E ele também é uma lã bem grossa, tá vendo? Uma lã mais pesada. Só que esse daqui não corta tanto frio quanto essas aqui. Tá? E agora eu vou mostrar pra vocês umas outras blusas que não adianta a gente levar se vocês forem pegar temperaturas como eu vou pegar agora, se for inverno assim rigoroso. Peraí, deixa eu ir lá no outro quarto. Por exemplo, gente, blusa de couro, tá? Então, blusa de couro, ela é super bem-vinda pro nosso inverno aqui no Brasil, tá? Por quê? Porque nessa temperatura lá, ela não aguenta o frio. Tá vendo? Ó, vestidinho de lãzinha, não é muito grossa, mas esquenta pra caramba, tá? Isso daqui também é um outro vestidinho. Então, isso aqui é o que usa lá. O que usa mesmo no dia a dia são aquelas blusas de pena, tá? São aquelas blusas mais quentes. Ou pode ser de pena dentro, ou de algodão mesmo. Tem algumas que são algodão ao invés de pena. E esquentam também da mesma forma, tá? Mas vocês viram que o material, a qualidade dela é diferente dessas outras. Então, isso aqui nem adianta, dessa parte aqui, né? Dessas blusas, tá? Esses tecidos aqui nem adianta levar, tá? Essa daqui, por exemplo, é uma lãzinha também. Só que pro frio que vai estar lá agora, não adianta. Isso daqui, por exemplo, lá usava muito. Eu tinha coleção disso daqui, gente. Porque você coloca com uma blusa por baixo, uma segunda pele, uma flanelada, uma que esquenta. Esse vestidinho de lã por cima, uma meia calça, uma bota. E tá ótimo, tá? E isso daqui é o que normalmente as italianas usam, tá? E as coisas lá são muito bem divididas, porque as estações lá são muito bem divididas e são muito, era pelo menos, né, organizada. Agora o mundo parece que tá enlouquecendo e as estações estão uma bagunça. Mas outono é muito bem estabelecido, inverno é estabelecido, então as coisas também que vendem nas lojas são muito diferentes, tá? Então, isso daqui, por exemplo, é um tecido de primavera. Ó, uma blusinha dessa. Isso daqui é um tecido de primavera ou outono, tá? Isso daqui é um algodão. Isso daqui a gente nunca vai usar no inverno, a menos que você colocar uma dessa por baixo, for ficar dentro de algum estabelecimento, e aí colocar uma pesada por cima, tá? Mas normalmente essas blusas não vendem. É porque eu trabalhei em loja lá, então eu sei bem assim, certinho, o que usava em cada estação. Ó, isso daqui é uma jaqueta de couro. Se você tiver mais ou menos em torno de uma temperatura de uns 10, 15, até uns 8 graus mais ou menos, com uma blusa de lã por baixo, você consegue usar tranquilo, tá? Se você tiver numa temperatura de 2, 3, 5 graus, como eu vou pegar, não adianta levar, tá? Então, eu não vou levar porque não vai resolver, tá? Então, essas aqui a gente até consegue usar, mas mais no outono ou em temperaturas mais amenas, tá? Então, se você tá aqui no Brasil e tá querendo viajar, tá pensando em levar blusas assim e tiver esse clima, eu não aconselho. A não ser que você for levar alguma assim, que for o que você tiver aqui, porque na grande maioria das vezes o que a gente tem é isso, tá? Você pode levar e aí lá você acaba comprando uma. Também não precisa de ficar comprando muita coisa, tá, gente? Porque as coisas de lá não usa aqui, tá? Então, essas coisas de lã, aqui em Rio Preto, eu nunca usei e eu nunca vou usar esses vestidinhos de lã, tá? Porque a gente faz aqui 30, 40 graus, tá? Então, são coisas que não usam. Aí, vai ficar aqui encostado. Então, leve o que vocês têm. Se não tiver nada, precisar comprar, compra uma blusa. Gente, vocês vão poder usar depois aqui, que vai dar, e dependendo da cidade que vocês morarem aqui no Brasil também, tá? Mas essas coisas de inverno pesado não precisa de se preocuparem, porque aqui não usam. E também vocês podem ver alguém que tem, alguém que já morou lá, algum colega, alguma pessoa assim, pegar emprestado. Certo? Uma curiosidade de lá também, gente, é que eles fazem a troca das roupas no guarda-roupa por cada estação, tá? Em cada estação, eles deixam as roupas que vai utilizar naquela estação. Então, chama cambio stagione. E essas blusas aqui, por exemplo, isso usa no final de outono, começo de inverno, até o final do inverno. Depois, eles pegam essas blusas e guardam no maleiro, guardam em caixas e deixam elas guardadinhas até no ano seguinte. Tá? Então, isso é bem bacana, porque eles vão sempre tirando as coisas conforme vai mudando as estações. Como era bem definidas as estações, então sempre eles têm as roupas que usam em cada
período, né? Então, por exemplo, no verão usa muitas cores claras, usa muita roupa branca e às vezes eles parecem até uns pais de santo andando, porque usa tudo branco. Então, calça branca, blusa branca, sapato claro, branco. Então, assim, é a moda lá, né, gente? Eles gostam dessas coisas assim. E aí, cores mais escuras, assim, mais no inverno, tá? Então, a gente vê isso também lá. Não fica essas coisas penduradas no guarda-roupa o ano inteiro, tá? Eles vão trocando em cada estação. Essa é uma curiosidade aí dos italianos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado. Muita gente me pergunta muita coisa sobre o que levar, o que eu acho que é importante separar pra vocês. Então, aproveitando que agora eu vou viajar, já resolvi fazer esse vídeo, mostrar o que eu acho que é interessante vocês estarem separando aí pra levar. E depois, não deixem de me acompanhar, que eu vou estar falando as dicas de lá também. A gente vai estar junto nesses dias, tá? Beijão, até mais!